Olá, eu sou Elaine Fonseca, doula, educadora perinatal. Eu ajudo mulheres a perderem o medo e ter um parto mais seguro. No vídeo de hoje, vou falar com vocês sobre técnicas de alívio da dor naturais, de formas não farmacológicas. E para dar início a esse tema, vamos falar um pouquinho, importante a gente falar um pouquinho sobre a dor do parto, a tão temida dor do parto, que muitos descrevem como uma dor muito forte, muito coisas de louco, muito intensa, e de fato ela é uma dor bastante intensa, sim, mas vale ressaltar, primeiramente, que dor é algo muito pessoal de cada pessoa vai ter uma forma de enfrentar a dor, vai falar de uma forma da dor do parto, da dor das contrações. É algo muito relativo e eu acho que um bom caminho é a gente entender de onde vem essas histórias que a gente escutou, pensar sobre essas histórias ruins de parto, que é uma dor, de morte, que você tem a sensação que vai morrer. Primeiramente, a gente saber filtrar, porque nós mulheres, durante toda a nossa vida, infância, a gente ouve essas histórias ruins, que isso vai depositando pensamentos, achismos e até convicções sobre esse momento. E aí, quando a mulher engravida, ela é bombardeada por isso da dor, seja por pessoas que começam a falar ainda mais para elas, seja pelas redes sociais, o algoritmo que fala sobre a dor do parto, e isso vai criando um medo, incertezas, inseguranças sobre o grande dia. Então, primeiro, eu sempre gosto de desmistificar com as mulheres que eu acompanho isso e entender também o que elas acham sobre a dor do parto, o que elas pensam sobre o grande dia do parto, quais são os seus medos, de onde vêm os seus medos. É muito importante falar também que a maioria das histórias ruins, que infelizmente são a maioria das mulheres vão falar algo ruim sobre o seu parto. A maioria dessas histórias, quando a gente vai investigar ao fundo, hoje eu tenho esse olhar mais atento, mais abrangente sobre esse processo da gravidez, quando eu vou ouvir relatos sobre o parto, porque eu tenho esse olhar mais ampliado, mais técnico, digamos assim. E aí, quando a gente vai ouvir sobre as histórias de parto, e que são histórias ruins, eu ouso afirmar que mulheres que falam essas histórias ruins, que são a maioria das mulheres, infelizmente, por isso que a luta da humanização do parto, ela é muito válida e muito importante para diminuir esses índices. Abri esse parênteses aqui, mas são mulheres que sofreram violências obstétricas. Violências essas que marcaram, traumatizaram, violentaram ela. E é óbvio que ela vai falar algo ruim. Então não é sobre a dor do parto em si, é sobre se sentir desrespeitada, invadida, silenciada, violada. Algo que me marca muito é quando eu escuto relatos de parto, e eu gosto sempre de perguntar, para as gerações anteriores à minha mãe, tias, mulheres mais velhas, e que aí quando falam sobre o dia do parto delas, eu acho incrível a mulher, gente, ela não se esquece. Sou prestes a fazer quase 29 anos, e minha mãe lembra de detalhes do dia do parto, do meu nascimento. Sou filha única, mas minha mãe lembra de detalhes. A minha avó, que Deus a tenha, eu lembro que eu amava ouvir essas histórias, e a minha avó foi uma grande inspiração assim para mim quando eu engravidei do meu primeiro filho, porque ela pariu 13 filhos na roça com parteiras. Então eu pensava, se minha avó conseguiu, eu também consigo. Minha avó me contou detalhes do nascimento dos filhos dela também. Eu conversava muito com minha avó e adorava ouvir as histórias dela, da época da roça. E enfim, uma mulher, ela nunca se esquece de como ela é tratada no dia do nascimento do seu filho.
E essas histórias, né, mais antigas, me marcam muito, porque são mulheres que não existia lei do acompanhante. Então a minha mãe, no dia do meu nascimento, ela falou que ela ficou sozinha durante o trabalho de parto, com fome, com sede, durante horas. Ela falou que o médico, a equipe, proibiu dela sair da maca. Então pense como que uma mulher vai ter uma história boa, como é que ela vai falar bem do parto dela, como é que ela não vai atrelar o momento do parto a sofrimento, se ela não foi respeitada, se ela não tinha informação, se fizeram o que queriam com ela, se cortaram ela, se mutilaram ela. Não tem como. Então é importante que a gente faça todo esse trabalho de olhar para essas histórias ruins e que a gente tenha em mente, a grávida tenha em mente que não é porque aconteceu com fulana que vai acontecer com ela, que a dor do parto, ela é uma dor fisiológica e é algo que eu sempre trago na preparação para o parto com as minhas gravidinhas, com as grávidas que eu tenho o prazer de acompanhar. É isso. E durante o trabalho de parto também eu relembro para elas que a dor da contração, que cada dor te deixa mais próxima de você conhecer seu filho tão amado que você planejou e esperou por ele durante 9 meses. E cada dor dessa contração vai te deixar perto dela e que há uma forma de você enfrentar essa contração, que é uma dor de vida e não de morte. É uma dor que a mulher não está com enfermidade, não é uma dor que vai trazer algo ruim para a vida dela, não. É uma dor fisiológica, uma dor natural e que o seu corpo é capaz de fazer isso. O controle está na sua mente. É preciso trabalhar a mente e fazer toda essa preparação durante a gestação, desmistificando, entendendo de onde vêm esses medos e se empoderando e ter em mente que o seu corpo é capaz. Primeiro, a mulher precisa acreditar que ela é capaz. E importante falar aqui meus tópicos para não esquecer de nada, que o corpo, ele tem maneiras de lidar com a dor. É surreal. Eu, por exemplo, nos meus 2 partos, Elane, não conseguia ficar deitada, sentada em algumas contrações, mas deitada, eu não conseguia pensar em ficar deitada. Então, é lindo de ver que o corpo, ele vai encontrando maneiras de lidar com a dor, seja com movimentação instintiva, seja com a respiração, seja com ficar quietinha, o corpo ele vai encontrando. Mas para isso, a mulher precisa estar conectada com o que ela está sentindo. A mulher precisa deixar fluir, se entregar àquele processo. E por isso a preparação mental ela é tão importante. Então, é isso, estar conectada com o momento presente, estar num ambiente que ela se sinta segura, com pessoas com que ela se sinta segura. E, principalmente, ela precisa sentir que ela não está sozinha. Que tem alguém ali que a ampare, a acolha, e para que ela consiga se conectar com aquele momento de estar parindo e de acreditar no seu corpo. E aí eu pergunto, por que será que as mamíferas, os animais, né, fêmeas mamíferas, não duvidam da capacidade delas de parirem? Claro, a gente é um ser racional e aí por isso que entra os medos e tudo mais. Mas é lindo de ver os animais, gato, cachorro, se você já acompanhou, né, uma cachorrinha, um gato no trabalho de parto, eles procuram um cantinho que elas se sintam confortável, no escurinho, elas se isolam mais, então, para trazer a vida ali dos filhotes dela. Então, a gente ainda tem esse senso instintivo dentro de nós, animalesco, e muito se assemelha, assim, o momento do nascimento do ser humano com o animal, porque a gente tem isso, né, na gente. Então, é importante respeitar esse processo e acreditar. Falando também um pouco sobre os fatores que influenciam o ambiente, a mulher se sentir segura, tem a teoria
do Dick Reed, que ele fala, né, já é comprovado, se a pessoa sente medo, há mais tensão, então há dor, há uma maior percepção de dor. Quando a mulher ela não está se sentindo à vontade, ela não sabe o que esperar, ela está sendo violentada, está sendo proibida de seguir os seus instintos, isso vai fazer com que ela aumente essa percepção de dor. Então, é um conjunto de coisas. É como se fosse uma coisa vai levando a outra. Então, a mulher não se prepara, não se informa, e isso vai fazendo com que a equipe faça o que quer com ela no momento do trabalho de parto. Ela não sabe o que esperar, e aquilo vai aumentando a percepção de dor que ela tem. Então, mais uma vez, é importante a importância da segurança, de se entregar e de ter um acompanhante de parto que esteja atento ou atenta ao que a parturiente está necessitando naquele momento. Então, é muito importante que a mulher se prepare, esteja sabendo o que esperar do grande dia do trabalho de parto dela, mas a importância do acompanhante, da pessoa que vai estar ao lado dela, seja marido, mãe, enfim, também estar preparado, conhecer as fases do trabalho de parto para ser a segurança. Tá, Elane, mas como é a dor do parto? Como você definiria? Então, cada parto é único, cada experiência é única, cada mãe é única, cada corpo é único, cada bebê é único. Eu sempre falo isso lá no meu Instagram, eu sempre bato na tecla, nas minhas educações perinatais também. Mas a dor da contração, ela é uma dor que inicia muito tranquila, no geral. É uma dor que se assemelha a uma cólica menstrual. E é lindo, eu sou apaixonada pela fisiologia do parto, porque quando a gente para pensar, é tudo tão orquestrado, numa sincronia perfeita, que a dor começa muito tranquila e vai subindo, vai até alcançar o seu ápice ali, que é perto do nascimento do bebê. Importante falar que quando a fisiologia do parto é respeitada, quando a equipe técnica está ali só olhando a mulher parir e quando ela segue os instintos dela. Que a equipe interfira só caso seja necessário. Então a dor ela vai começando muito pouco, começa com uma cólica menstrual, e aí a percepção é de cada pessoa, e a dor da contração ela pode ser localizada na região lombar, bem forte, depois vir para a região do baixo ventre. Tem mulheres que sentem só no baixo ventre essa dor intensa, e tem mulheres que vão sentir em toda a região da cintura pélvica, lombar e na frente. Às vezes a contração, as minhas eram assim, começavam bastante na lombar e no final ia pro pé da barriga. E elas vão como se fosse uma espécie de montanha-russa, vão aumentando a sua intensidade. São dores que começam com a duração geralmente de 30 a 45 segundos, depois vão aumentando. Contrações de fase ativa do trabalho de parto são contrações efetivas. Eu vou fazer um vídeo aqui também sobre fases do trabalho de parto, mas só falando, são contrações que duram mais de 1 minuto, podendo ir até 1 minuto e 30, 1 minuto e 40, mas durante o intervalo a mulher fica sem sentir dor. Então é justamente essa beleza, né, de ter tempo para a mulher se recuperar de cada dor. E sempre ter em mente que não é mais uma contração, é menos uma contração para você chegar perto de conhecer o seu filho, ter o seu filho nos braços. Agora vamos falar sobre as técnicas não farmacológicas de alívio da dor. É importante falar que todas essas técnicas são aliadas no processo de trabalho de parto e que você pode usar e abusar delas. Elas vão te ajudar a enfrentar esse momento. É importante seguir, não existe um script, existe o que funciona para cada parto, para cada mulher, mas de forma geral elas aliviam muito, ajudam muito a enfrentar ali aquele processo. É importante que quem esteja acompanhando a mulher tenha esse olhar atento para ela, de ver o que ela precisa, a melhor forma de deixá-la confortável. E o mais importante
que eu falei um pouco também já, é a mulher se conectar com o que o corpo dela tá pedindo. Então, em relação ao movimento, tudo o corpo vai pedir e entender o que ajuda ali no alívio. Eu, por exemplo, no meu trabalho de parto do meu primeiro filho, eu fiquei grande parte, tipo 70% da fase ativa, que é quando as coisas ficam mais intensas, na bola. A bola me ajudava muito. Eu lembro que teve uma enfermeira ainda que brincou que eu iria parir na bola. A bola me ajudava demais, foi surreal aquilo. O movimento circular me ajudou muito. E no meu segundo parto, não. Eu lembro que na fase latente, que eu já estava com as contrações mais assim dolorosas, eu estava em casa ainda, a bola não me ajudou tanto. E a mesma mulher, só que cada experiência foi única. O que me ajudou muito no meu segundo parto, na verdade em ambos, o movimento ficar em pé me ajudava. Eu tinha a sensação que doía menos eu estando em pé. E no meu segundo foi a compressão na lombar. Um tipo de compressão. É bem fácil de identificar. Era como se estivesse contendo a contração ali para que ela não se espalhasse e doesse mais. E aí é isso, a mulher está conectada e percebeu que está ajudando ela e quem está também acompanhando ela neste momento ter esse olhar atento, prestando atenção nas nuances, nos gestos da mulher. Ela não, na fase ativa, a mulher não interage muito com o ambiente nem com ninguém, mas quando a gente tem esse olhar atento, esse cuidado, a gente consegue ajudá-la. E aí, a primeira técnica que eu sempre lembro para as mulheres, trabalho isso na educação perinatal, é a respiração consciente durante a contração. Você focar na sua respiração, oxigenando todo o seu corpo, oxigenando o seu bebê que respira pelo cordão, mandando oxigênio lá para a placenta. E a respiração, ela é maravilhosa, é uma ótima ferramenta para acalmar qualquer pessoa, né? A respiração consciente, muito trabalhada na meditação, no yoga. E no parto, ela é surreal. Todas as vezes que eu tô ali com a gestante, que eu vejo que ela tá taquipneica, que ela tá perdendo o controle, eu falo, respira. Então já fala pro seu acompanhante quando vocês forem se preparar pro parto, me lembre de respirar. Se em algum momento eu não estiver respirando direito, você vai estar respirando, claro, senão você não estaria viva. Mas me lembre de respirar fundo. Então, você, gravidinha que está se preparando para esse momento, lembre de respirar consciente, te trazendo para o presente, focada naquilo. Movimentação livre, um dos recursos mais maravilhosos no trabalho de parto. O movimento é vida no trabalho de parto, você usar a gravidade ao seu favor. O movimento ajuda com o alívio da dor e vai ajudar o seu bebê a descer pela pelve de forma mais rápida. Então, seguir a movimentação instintiva. Não é aquilo que você não vai sentar, não vai descansar. Não, é seguir o que seu corpo está pedindo. Se você, mais uma vez, né? Se a fisiologia do parto é respeitada, se a mulher segue seus instintos, se a mulher está conectada com o seu processo, com o seu bebê, o seu corpo vai pedir posições que são favoráveis para você. Então, se de repente lá seu corpo está pedindo, você está no meio das contrações, seu corpo está pedindo para ficar de cócoras, fique, porque de alguma forma o seu bebê está precisando que você adote aquela posição para que ajude ele a descer na pelve. Lembrar, né, que no trabalho de parto, dilatação não é tudo. O bebê precisa vencer todas as estruturas da sua pelve, da pelve materna, para poder nascer, entrar ali no canal de parto. Então, isso é um recurso excelente. Mais uma vez, o acompanhante está atento no que vai fazer sentido para você. Alternar entre momentos de descanso, não é para fazer um crossfit do parto, caminhar o tempo todo para evoluir mais rápido, porque você precisa descansar, porque o expulsivo também você vai precisar de muita energia, mas é isso, seguir o que seu corpo está pedindo, alternando entre descanso. Existem exercícios que são mais direcionados, se um bebê está alto, um trabalho de parto que parou de progredir, existem exercícios que ajudam, estimulam esse andamento do trabalho de parto, a descida para o bebê, mas não devem ser utilizados de rotina,
como forma de acelerar. Não, é respeitar o tempo que o corpo tá ali e seguir os seus instintos, o movimento que seu corpo vai pedir. A água quente é um excelente recurso, chuveiro quente. O chuveiro é maravilhoso, pode ser utilizado em todas as fases de trabalho de parto. Realmente, na fase ativa, tem coisas que... Tem horas que as mulheres não querem sair mais do chuveiro, ficam 40 minutos. 1 hora de relógio, pode usar e abusar da água quente. É um ótimo recurso também para a mulher que está em fase de pródomos, que há um teste do chuveiro, que você faz um teste de um banho de no mínimo 30 minutos, para, se as contrações progredirem, ficarem mais intensas, é porque você está entrando em trabalho de parto. Se relaxar, espaçar, é porque ainda não é trabalho de parto, é a fase de pródomos. O chuveiro, ele é um recurso maravilhoso. A água quente tem esse poder de acalmar as contrações e ajudar a você lidar com a dor. Então, se na maternidade que você vai parir tem o chuveiro, use, porque pode te ajudar muito. Eu, pessoalmente, você vê como isso é relativo, não usei em nenhum dos meus 2 trabalhos de parto. No segundo, porque o relato já tá aqui, quase meu filho nasce no corredor, então eu nem tive acesso ao chuveiro. E no primeiro, eu tinha a banheira à minha disposição, mas é porque eu não conseguia ficar quietinha, então o chuveiro também eu nem tentei. Tomei um banho quando eu fui internada, mas eu nem tentei, porque meu corpo não pedia aquilo, a bola me ajudava mais. Agora a massagem, o toque. Gente, importantíssimo, importantíssimo. O poder que as mãos de quem tá vivendo isso com a mulher tem. Como é essa massagem, Elaine? Não sei. O corpo vai pedir. Quem tá te acompanhando tem que ter esse olhar atento, conectada, mais uma vez, conectado com a mulher e ver o que vai ajudar ela. Mas o toque, ele acalma, ele traz segurança, traz presença. Então, uma dica que eu dou é você colocar na sua mala um óleo vegetal, de preferência. Pode ser um óleo de girassol, óleo de coco, óleo de semente de uva, ou até aqueles óleos de massagem que gestante usa na barriga para prevenir estrias. E aí, quem tá te acompanhando vai passar um olhinho, fazer essa massagem lombar, pode fazer a pressão também, massagem circular na lombar. Então, geralmente, mulher que tem dor lombar, ela vai ajudar bastante na contração, as massagens. E o toque traz esse conforto, esse carinho, assim. E aí, com o ritmo, a intensidade, a mulher que vai dizer, você vai perceber, o seu acompanhante vai perceber o que está ajudando ali no momento. E aí, sempre o acompanhante, né, lembrar de perguntar se tá bom, se quer que pare, quer mais forte, né? Envolvendo a mulher ali naquele cuidado, para ela se sentir cuidada, amada. E é isso. O toque, eu já tive parto que eu acompanhei que a mulher queria que eu botasse a mão assim em cima da perna dela, no braço, que ela tinha essa necessidade de toque. E já vi mulheres que gostavam e faziam massagem e depois em um momento não queria mais ser tocada. Então tudo vai variar também ali do momento. Mas o toque, ele é poderoso e é muito lindo, é emocionante. Para não esquecer de nada. A compressa de água quente também ajuda muito, principalmente mulheres que têm a dor mais aqui no pé da barriga, no baixo ventre. Então é a mesma compressa que a gente usa em bebê, né? Compressa morninha, ou mulher que tá com cólica menstrual. Então, se você não tiver aquela bolsa que você coloca na tomada, eu tenho como técnica de alívio da dor, e coloca na região se você não tiver a bolsa, você pode mornar a água, bota numa fraldinha de pano, um paninho e usar aqui na frente. Elas ajudam, a bolsa de água quente ajuda muito na fase que a mulher ainda está em casa, de pródromos, fase latente. Então, costuma ajudar, varia de mulher para mulher também. A vocalização, ótimo recurso também. Tem mulher que fica com vergonha, que fala, eu não vou gritar no trabalho de parto, que acha demais, né? E que julga outras mulheres que gritam, mas se liberte disso, dessa crença
E siga o que o seu corpo pede, mais uma vez. Estou batendo aqui nessa tecla, porque isso é o que vai te ajudar. Então, se o seu corpo está pedindo para vocalizar, vocalize. É um método de alívio da dor, porque é como se você estivesse botando para fora. Se quiser gritar também, pode gritar, mas a vocalização, ela ajuda mais do que o grito. Então, mulher em fase ativa vocaliza involuntariamente, então ponha para fora, não tenha medo. A bola de pilates, se na maternidade que você vai parir, você tiver o recurso da bola, também vai te ajudar muito, mas é relativo. Mais uma vez, tem mulher que não gosta, tem mulher que fica muito tempo na bola. A bola, além de ajudar no alívio da dor, ela ajuda na descida do bebê da pelve, porque você vai estar se movimentando. Então, ela é boa aliando essas duas coisas aí. Mas é importante falar que a mulher não pode quicar em trabalho de parto na bola. Esse movimento aqui de quicar. Por quê? Porque isso pode causar edema de colo do útero, impossibilitando o parto normal, dando alguma complicação ali. Então, sempre movimentos circulares ou frente para trás. Importante lembrar disso, falar disso. A aromaterapia. Então, óleos essenciais costumam ajudar bastante também. Os óleos mais utilizados no trabalho de parto é a lavanda, laranja doce e aromas cítricos. Isso também é algo muito pessoal da pessoa, mas a aromaterapia, eu abro um parênteses, tem que saber usar porque ela pode interferir muito no trabalho de parto. Então, às vezes, usou lavanda demais, a mulher acalmou demais, contrações espaçaram. Tem que ter esse cuidado, mas se você gosta, é um bom recurso. E é importante também não usar, não é tão indicado no trabalho de parto usar o óleo essencial no difusor de ambientes, porque, por exemplo, a lavanda, se acalmou demais o trabalho de parto, se acalmou demais a equipe, mesmo desligando o difusor, as partículas vão estar ali em todo o ambiente. Então, a dica que eu peguei, que eu levo para a prática, é usar o óleo essencial no algodão, coloca ali perto da gestante, ela cheira um pouco, até se ela enjoar, o algodão você joga fora e saiu do ambiente. Então, faz mais sentido. O ambiente ajuda demais. Volto a dizer, um ambiente confortável, que a mulher se sinta segura e à vontade. A mulher começa geralmente o trabalho de parto em casa, quando chega no hospital acontece muito das contrações espaçarem, diminuírem. Por quê? Porque ela saiu de um ambiente que ela estava confortável e segura e vai para um ambiente de hospital. Então, se é mulheres que têm trauma de hospital, alguma coisa ruim que aconteceu antes da gravidez com ela em hospital, isso tende a influenciar. Se é uma equipe muito violenta, intervencionista, isso influencia também. Então, no trabalho de parto, se for possível, desligue as luzes, diminua as luzes se for à noite. Tente trazer o conforto um pouco de sua casa. Fazer uma preparação, levar frases de afirmação, você consegue na internet imprimir, fotos da gravidez que te conecte. Se você quiser escrever a próprio punho ainda na gravidez, frases que façam sentido para você, de acordo com sua fé, espiritualidade, faça e leve para você ler. Lembrar, tudo isso vai te fortalecer no momento do trabalho de parto. E dito tudo isso também, a presença da doula no trabalho de parto ajuda muito as mulheres a enfrentarem esse portal, né? Essa travessia que é o trabalho de parto. Então, se for possível para você também, tenha o apoio de uma doula e, sobretudo, preparar o seu acompanhante junto com você para que ele seja esse apoio emocional que você precisa, para que ele esteja conectada com você que está vivendo esse momento. E se preparem, estejam seguros do que vocês querem e do que vocês não querem para este dia. É aquilo, né? A gente não tem um controle, ninguém sabe como vai ser o dia do parto, mas a preparação evita que você chegue às escuras nesse grande dia. Para finalizar, e aí, funciona mesmo os métodos de alívio não farmacológico? Sim, funcionam. Estudos mostram que partos que tiveram técnicas de alívio da dor de forma não farmacológica fluíram mais, diminuíram as taxas de cesárea. Então,
relembrando, siga sempre os seus instintos, quem esteja com você, tenha esse olhar atento de perceber o que funciona, o que não funciona para você, e abuse e use os métodos não farmacológicos de dor que eles costumam, os métodos não farmacológicos de alívio da dor, porque costumam ajudar demais. E eu quero finalizar esse vídeo relembrando a você que está esperando aí seu filho, que dor é diferente de sofrimento. Parto não é para ser sofrido. Parto dói. Independente da sua via, na verdade. Cesárea você não vai sentir dor no momento da cirurgia, mas você vai sentir dor após a cirurgia. Abençoada quem tem uma recuperação tranquila, mas no geral é uma dor, né, no pós-parto. Não tive isso, mas pelos relatos que eu acompanho. E você vai ter com um bebezinho ainda para cuidar. E o parto realmente dói, né? Isso varia de mulher para mulher. No momento que eu estava acompanhando uma mulher na maternidade, chegou uma outra mulher que estava parindo ali na recepção com 8 centímetros. E a mãe dela, eu falei, ela já vai ter neném? E a mãe, ela não sei, é o segundo filho, ela não sente dor não. Então é muito relativo, gente. Não tenha medo da dor. Se entregue, se prepare. Entenda de onde vêm seus medos. Trabalhe isso em você. Busque transformar esses seus medos em confiança. E se entregue ao seu momento. Que tenha certeza, vai valer a pena. Quando você pegar o seu filho, a sua filha, pela primeira vez em seus braços, você vai pensar, eu passaria por tudo de novo. E a dor, ela de fato, quando o bebê nasce, a dor acaba. Parece que você não sentiu nada daquilo nas últimas horas. É coisa inexplicável, divina, assim. O corpo da mulher, ele foi projetado para isso. Então, se seu corpo gerou, desde as 2 primeiras células ali, formou, nutriu, formou cada órgão, cada membro, ele é capaz de parir o seu filho. Confie nesse processo fisiológico do corpo da mulher. E seja a protagonista da sua história, da história de nascimento do seu filho. A importância disso tudo, você é seu centro ali, e a humanização do parto, ela traz isso, né, a envolver a mulher e a família nas decisões sobre o parto. Então, decida, se informe, se prepare. Tenha definido as escolhas do que você quer e o que você não quer. E não se sinta, espero que você não se sinta sozinha, mesmo que alguém esteja te acompanhando neste momento, porque isso vai fazer a diferença. Então, lembre o seu acompanhante, envolva ele nesse processo de preparação agora na gestação. E uma frase que eu uso muito, falo para as grávidas que eu acompanho, falo no Instagram, falo aqui. O seu corpo sabe parir, a sua alma sabe maternar. Confie nisso. Se você chegou até aqui, muito obrigada por estar aqui. É um prazer poder ajudar mulheres nesse processo. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com uma amiga que está passando esse processo da gestação junto com você. E se inscreva aqui no canal. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.